dia, missionário. O que que temos para hoje? O tempo tá corrido, Flor. Corre comigo, vem comigo, pega aí assim a visão, menino, presta atenção. Oséias 4:6 diz que o povo sofre, que falta conhecimento, menino. Pra que sofrer? Não vamos sofrer não, vem comigo, pega aí. Mas não pega só pra você, compartilha, vai curtindo aí rapidão, rapidão, comente nossos vídeos, compartilha. Eu tô esperando agora, compartilha aí, ó. Vamos falar hoje de tipologia. Tipo, entendeu? Presta atenção. Vamos falar do livro de Ruth. Tipo de igreja e tipo de Cristo. Presta atenção, menino. Então hoje nós vamos estar entendendo o livro de Ruth. Nós que estamos começando assim, a compreender como entender a Bíblia, né? E as dispensações é um modo de a gente entender como Deus governa, né, a humanidade. Não é verdade? Preste atenção, hein? E nisso nos proporciona a entender a história da Bíblia. Não é verdade? Você está gostando, menino? Então comenta aí, dá o like e comenta, entendeu? Então chegamos, né? Viemos aqui de Deus de Gênesis, né? Então aqui chegamos no livro de Ruth. O livro de Ruth é uma tipologia. O que é tipologia, irmão? Tipologia da igreja, né? E do Redentor, que é Cristo, entende? Preste atenção. Por que é tipologia? Porque o livro de Ruth, né, não é do tempo da igreja, é de um tempo que ainda não existia a igreja, então era tipo. Tá entendendo, menino? Preste atenção. Então vamos à história de Ruth. Então, para nós começarmos a entender, né? Lembra que nós estudamos ali aquele período dos juízes, né? O povo de Israel ali, né? Depois, né? Quando estavam ali, depois da morte de Josué, ficou naquele período dos juízes, né? Aumentava um juiz, saía outro e tudo, porque eles erravam aí, pediam outro juiz e outro juiz antes dos reis, lembra? Então, o livro de Ruth passa-se nesse período dos juízes, entendeu? Vai compreendendo, menino, presta atenção. A história se dá em Belém, ali no Reino do Sul, entendeu? Em Judá, tá entendendo? Lembra que nós estudamos? Reino do Norte, Reino do Sul. Então, essa história de Ruth se dá no Reino do Sul, no tempo dos juízes, entendeu? Presta atenção, aí vocês voltam lá e vê qual é o período dos juízes. E aí na história nós encontramos o que? Boaz, né? Vamos encontrar Boaz. Boaz era o tipo de Cristo, é o tipo do Redentor, né? Presta atenção. Ruth representa a igreja. A igreja, porque a igreja é estrangeira, presta atenção. O Redentor Jesus de Nazaré veio para Israel, né? Não veio para a igreja, veio para Israel, né? Mas o amor dele alcançou o quê? A igreja. Mas o que é a igreja? Igreja é um corpo. É um corpo, é membros reunidos. Entendeu? Presta atenção, hein? Então Ruth representa esse corpo, do qual o cabeça redentor, né? Presta atenção, hein, menino? Presta atenção, só há um corpo e uma cabeça, tá entendendo? Então, aqui em Ruth nós vamos encontrar, né? Nós falamos que é no reino de Judá, né? O reino do sul, né? Onde ficou as duas tribos, não é verdade? Presta atenção, hein? No tempo dos juízes, né? Então, presta atenção. Belém, ali, Jerusalém, Belém, ali Belém, significa terra do pão, terra do alimento, né? Ali em Judá, ali era a terra do alimento, era ali que todos vinham se alimentar, né? Era ali que tinha a casa do tesouro, né?
que tinha a casa do tesouro, né? Sabe da história da casa do tesouro, né? Que ela levava os alimentos para, né? Para o sacerdócio e para os necessitados, presta atenção, entendeu? E ali a terra do pão, significa a terra do pão, terra da palavra, presta atenção. Quando Jesus veio, o que ele disse lá no livro de João, né? Acho que é João 10, eu sou o pão da vida. Jesus, né? Está de onde? De Belém, né? Ele foi para, né? Nasceu ali, né? Ele floreou ali em Belém, né? Nasceu em Belém. Então, o pão nasceu em Belém, terra do pão. Tá alcançando? Tá entendendo? Meu, presta atenção. Então, ali, além de ser a casa do tesouro, né? Do alimento sólido, alimento de verdade, né? Que vocês comem aí, enche a barriguinha, batata, chuchu, entendeu? Presta oroponobe, com angu. É a terra do pão, do alimento espiritual, entendeu? Porque é o que nos interessa, né? O povo sofre por falta de conhecimento, e nós não estamos sofrendo mais, que agora nós estamos entendendo que nem só de pão, né? Feito de massa, de farinha de trigo, né? Nem só deste tipo de pão, né? Verdade? Reinará o homem, né? Mas de toda a palavra de Deus, né? De toda a palavra do reino de Deus, que nos sacia, nos sustenta de verdade, edifica realmente a nossa vida, né? Espiritual, porque nós somos espirituais, nós somos espírito no corpo, não somos corpo com o espírito. Quando eu falo de nós, estou falando dos filhos de Deus, que lá na frente nós vamos fazer um vídeo para entender, né, os filhos e os não filhos, os adotados. Entendeu, menina? Presta atenção, mas isso é outra coisa, outra vez, entendeu? Então, comece a compreender. Vocês peguem, vejam, revejam o vídeo, né? Para poder compreender, ir compreendendo, para a gente ir mais para frente, a gente ficar mais com fome da palavra, né? Então, sabemos que Boaz era o senhor de todas as coisas, né? De todas as posses, aqui no livro de Ruth, né? Todas as posses, né? Assim, como Cristo em nós, né? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E Cristo é o único mediador nesse sustento, né? Desta redenção entre aqui a terra e o céu. Presta atenção. A história de Ruth se dá em 4 capítulos, é rapidinho, né? Presta atenção. Então nós sabemos da história de Ruth, vocês vão aí ler, né? Então Ruth é aquela que significa o quê? Amiga, né? Companheira, né? Amizade. Entendeu, menino? Presta atenção. Entendeu? Então, é aquela que significa a igreja próspera, que, né? Estrangeira, né? Mas próspera porque faz parte do seu Senhor. Entendeu, menina? Então, vamos agora mais algumas informações. O Edeli, essa informação é para você. Uma vez você perguntou sobre isso, está na hora agora de você entender. Ruth, ela fazia parte da família dos Moabita, né? Era da terra de Moabe, terra maldita. Então, ela fazia parte do povo estrangeiro, do povo maldito. Mas maldito por quê, irmã? Agora você vai entender. Ela fazia parte daquele povo que veio daquele incesto de Ló com a sua filha, entendeu? Com essa filha lá, entendeu? Essa filha, lembra daquele negócio que ele deu vinho e aí ela pensou que não ia ter mais ninguém para ficar com elas, aí pegou o pai, entendeu? Então veio essa povo aí que nasceu, entendeu? O povo maldito. Então Ruth fazia parte desse povo, né? Então por isso que ele é um tipo de igreja, que é um povo que não fazia parte de Israel, né? Dos hebreus, não fazia parte. Mas Boaz, né? Que tipologia, que fazia
né, que era tipo de Cristo, entendeu? Resgatou aquela mulher estrangeira por causa do amor dela, por causa da confissão de fé dela. Vai entendendo? Presta atenção. Então, que ela era da terra, ela era estrangeira. Lembra que eu disse que naquele tempo dos juízes, né? Quando aquele povo estava desgovernado, que aí até porque que quando nasceu Samaria, que foi por causa disso, né? Que o povo começou a casar com pessoas que não eram, né? Os hebreus começaram a se misturar, né? O Israel começou, aquele povo do norte, principalmente, né? Começou a se misturar. Então, ficou aquele povo que... aquele povo disperso, aquele povo que os próprios judeus não consideravam mais eles. Que por isso que Jesus lá foi naquele poço lá falar com aquela mulher, né? Que, então aí ela conversou com, oh, mas o senhor está falando comigo? O judeu não se dá com o samaritano. Entendeu? Tá entendendo? Que ficou aquele povo misturado. Então, fez parte disso. Entendeu? Então, preste atenção. Você está entendendo, menino? Vai entendendo aí. Então conta a história, né? Que aqui, vocês leem aí do capítulo 1, que o marido de Noemi, né? Por causa da fome, né? Por causa da fome, né? Lembra que estava um caos ali em Jerusalém, lembra? Por isso que, lembra que Esdras e Neemias veio restaurar ali, né? Lembra? Então, presta atenção. Então, esse período, né? Então, estava fome, estava reinando na terra do pão, na terra do alimento, no lugar que era do alimento. Então, Eucana, me parece, né, me lembra aqui o nome. Então, ele pegou a sua mulher e os seus filhos e foi para onde? Para a terra maldita, né? Saíram de lá, da terra do pão e foi para a terra maldita. Mas chegando lá, né, para a gente resumir, vocês aí tem 4 capítulos para vocês estudarem, entendeu? Aí chegou lá, nós sabemos que o marido morreu, né? Aí o marido morreu, aí os filhos foi e casaram com as mulheres ali estrangeiras, da terra de Moabe, da terra maldita, né? Então, o que acontece? Mas depois os filhos também morreram. E aí, né, aconteceu, vocês vão lendo aí, Pão Duro, a mulher falou assim, vou voltar para Belém, entendeu? Vou voltar, né? Houve a oportunidade de voltar para a sua terra. E ela voltou, né? Porque lá ali em Judá, na terra dela, né? Ali ela cria, pelo menos que ela saiu porque o marido levou, né? Mas ela cria no Deus dela. E o Deus dela era quem? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Naquele tempo não se entendia esse Deus espiritual, esse Deus invisível. Então quando alguém queria falar desta crença, dessa fé, falava-se, eu creio no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É por isso que essa expressão, entendeu? Então ela cria no Deus de Abraão, Isaac e Jacó e ela voltou, né? Ela voltou. E ela indo, né, as suas 2 noras foram, e ali houve a despedida, vocês vão ver aí na história e tudo. Uma chorou, abraçou e tudo, mas foi embora. E a Ruth, né, a Ruth, ela quis, né, ela quis mais, né, desta família que ela tinha abraçado. E ela, por amor, por amizade à sua sogra, né? Ela disse, não, aonde você for, eu vou, aonde você estiver, eu estarei, o seu Deus é o meu Deus. Então ela confessou, ela teve fé, ela confessou a fé no Deus de Noemi, né? Deus daquele povo de Abraão, Isaac e Jacó. E ali aquela estrangeira o quê? Se converteu àquele Deus, porque os malditos, né, era politeísta. Eles tinham deuses, né? Politeísmo é quem tem muitos deuses, né? E monoteísta é aquele que confessa somente um Deus. Então ela passou de politeísta, ela passou a ser a monoteísta, né? Preste atenção. Então ela confessou ali,
né? E vamos assim estudar, que é maravilhosa a palavra de Deus. No versículo, né, 9, né, aqui tá as despedidas, né? Então, no versículo 9 diz assim: o Senhor vos dê que sejais o que felizes, né? Ela falando com elas, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as, né? Porém, choraram. Versículo 10, e lhe disseram: não iremos contigo ao teu povo? Porém, Noemi disse: voltai, né? Voltai, minhas filhas, porque vocês irá comigo, né? Tenho eu ainda no ventre filhos, né? Porque nesse tempo tudo tem um significado, gente. Nesse tempo, se um irmão morria, o irmão, né? Esse tempo era assim, eu tinha o costume de tomar a sua cunhada, né, para tomar contra, né, então casava, então passava-se, era como se fosse terra, como se fosse herança, né, se um parente morria, aquele parente vivo pegava a mulher, né, como herança, era obrigação. Então ela pegou, caso eu vou ter filho ainda, vocês vão esperar eu ter um filho ainda para nascer, para crescer, para vocês casarem? Não, vão cuidar de suas vidas, entendeu? Então, quando chega aqui no versículo, né, 16, então disse, porém, Ruth: não insista para que te deixe e me obrigue, né, a ir, né, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que pousares, eu pousarei. Né? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então ali, né, ali firmou, né, uma amizade verdadeira, né? Então Noemi, né, aqui no versículo 18 diz assim: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou, né, de insistir e a levou. Então, quando chega aqui no capítulo 2, né, a Ruth vai o quê? Rebuscar espigas, porque naquele tempo, né, então os trabalhadores, às vezes, as que não prestavam, as espigas que não prestavam, as coisas que iam ficando pelo caminho, e ali, né, os pobres necessitados catavam, né, mas da terra. Mas Ruth foi ali, né, ela era estrangeira, mas ela não se intimidou, porque ela queria sustentar, né, sustentar a sua sogra, que já era de idade e tudo. E quando chegaram ali, né, na terra do pão, agora, né, germinando ali os trigos, então ela foi trabalhar. E depois, quando ela chegou cheia de espigas de milho, né, em casa e tudo, aí houve aquele entendimento que a Noemi quis saber, né, onde ela estava, como é que ela conseguiu tudo isso, e ela disse que estava numa terra e que o dono chamava-se Boaz. Noemi ficou feliz, né, e passou para ela que Boaz fazia parte da família dela, né? Então que ele poderia desposá-la, né? E aí deu uns conselhos para ela e tudo. E aí ela foi lá e fez o que Noemi mandou, né? Vocês lêem aqui, vocês vão entender. Aí deitou, depois que ele se alimentou e que ele foi repousar ali, descansar, ela foi e deitou nos pés dele, né? E esse ato de deitar nos pés, naquele tempo era costume de saber que aquela mulher ali, então, era uma herança disponível. Então ali, né, quando ele acordou e tudo, houve a conversa, e ele entendeu que era então parente próximo ainda para poder estar desposando ela, mas ele, como honesto, ele foi e procurou um outro parente que era mais próximo, né, para poder estar resolvendo. E lá, vocês leiam aqui toda a história, foi resolvido, né? Então ali selou ali o compromisso, ele passou, né, para Boaz essa responsabilidade desta herança, né?
No capítulo 3, Ruth e Boaz na eira, né? Vocês leem aí tudo que é muito lindo, né? Essa história. Então, no capítulo 4, Boaz casa com Ruth, né? Boaz casa com Ruth. Então, Cristo casou com a igreja, né? Resgatou a igreja. E não importa que a igreja era o quê? Estrangeira, não era de Israel, né? Não era hebreia, mas houve o casamento por amor e por fé. Entendeu, menino? Presta atenção. E casamento é o quê? Aliança, é dispensação, é aliança eterna, entendeu? O homem não revoga, o homem não renova, tem de ficar aí renovando a aliança todo mês, não, entendeu? Porque aliança, a dispensação, o pacto vem de cima para baixo, entendeu? De cima para baixo que vem a soberania, e é para lá que nós temos que ir, para a soberana vocação. Filipenses 3, a partir do versículo 12. Prossigamos para o alvo da soberana vocação em Cristo, não de religião, não de religiosidade. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, nós chegamos a esse entendimento. Sabemos que Ruth e Boaz, né? Presta atenção agora, abre o ouvido aí. Eram os avós de Davi, porque eles geraram Jessé, que é pai de Davi. Entendeu? E foi dessa linhagem que veio quem, menino? Jesus. Jesus é filho de Davi. Entendeu? Presta atenção, por isso que fala de Jesus, filho de Davi, que é dessa linhagem, desse povo de Judá. Entendeu, menino? Nós vamos ficar hoje por aqui, nesse entendimento, né? Nessa plenitude dos tempos, a lucidez entra em nossa mente para nós crescermos na graça e no conhecimento. E tá compartilhando uns com os outros. Entendeu? Tá prestando atenção? Tá gostando mesmo dessas aulas? Entendeu? Nessa escola diferente. Então compartilha com outros aí, ó. Dá o like, compartilha com outro, com o seu grupo, com o amigo, entendeu? Presta atenção, menino. Ó, tô esperando, hein? Senta o dedo aí, menino. Se inscreva. Deixe seu like.